Almas Crucificadas, pelo Espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 8º, Lutas e Conquistas Espirituais. Continuação. Encerrar uma novela, síntese dos episódios verídicos de algumas existências terrenas, não é de fácil execução. A vida humana é uma série incessante de ações condenáveis, de odiosidades, de vinditas que, por vezes, explodem das almas em provas árduas, quando se acham adquirindo méritos e experiências remissoras. A odiosidade é peculiar aos espíritos primitivos que iniciam as peregrinações planetárias, encontrando na vingança, no desforço sangrento, os únicos refrigérios para os seus desumanos sentimentos, sempre indômitos. Mas, após a execução da revide, sentem-se mordidos pelas víboras da compulsão, que lhes não concedem tréguas. É mister, pois, novas romagens, nas quais se reconhecem e se reencontram as mesmas personagens, reproduzidas as mesmas situações, e então aquelas criaturas humanas que se compraziam com a vingança voltam-se para Deus. Os que residiam no solar da Galileia cediam às vibrações possantes das exortações cristãs de Dioneia, que as repetia dos mensageiros siderais, enquanto que outros, os do castelo que pertencera a seu primeiro esposo, capitaneados por um tirano de outrora, Sertório Galeno, tendo por arquivo espiritual incontáveis homicídios, revides, levaram ao paroxismo o rancor que o patrão votava àqueles a quem estava vinculado pelo parentesco consanguíneo. Soube ele subornar e atemorizar os que viviam sob seu guante despótico, dizendo-lhes com vigor incomparável: os que me seguirem de boa vontade serão galardoados regiamente após o assalto ao solar da Galileia, onde vivem hipócritas que desejam prejudicar-me, assalto que será efetuado inesperadamente ao anoitecer, quando todos os habitantes estiverem reunidos no salão subterrâneo, onde costumam perder precioso tempo roubado ao trabalho ou ao sono para se dirigirem a uma entidade que, se existir, deve estar alheia às vozes humanas, tanto quanto ao zumbido dos insetos. O assalto será realizado à mão armada, de surpresa, sem que os moradores do castelo o pressintam. Tenho quem abra a porta principal do lado esquerdo, por onde entram os tais cristãos, que ouvem por bajulação as exortações da improvisada pitonisa Dioneia Solano, que teve a desfaçatez de se consorciar com o assassino do seu primeiro esposo. Vamos livrar o mundo de criaturas capazes de todos os crimes, pois o genitor do inditoso Marcelo teve a repelente ideia de se aliar ao que lhe trucidou o próprio filho, tendo gasto ilicitamente toda a fortuna que possuía e lhe veio com a venda deste solar, o que lhe foi escrupulosamente pago por mim. Conto, pois, com a dedicação dos que me cercam, e, quantos não queiram acompanhar-me na luta, serão expulsos, escorraçados desse alcácer, como se fossem cães empeçonhados. E ai, de quem tentar alguma reação contra a minha deliberação, premeditada de há muito. Sei combater e defender-me. Já fui mercenário, às ordens de um general romano, adestrado na sublime arte de Marte, o deus que patrocina a guerra. Foi assim, por falsas asseverações, promessas de suborno e temor da perda do lar e do pão, que o tirano Sertório Galeno conseguiu arrebanhar os atacantes do solar da Galileia. Nenhum dos que o serviram, atemorizados, pôde formular qualquer objeção. Havia descontentes, embora em número limitado, no castelo de Cláudio Solano, chefiados pelo próprio administrador que, havia muito,
alimentava a ideia tentadora de se apossar da vasta propriedade. Falsamente informados e com promessas de tentadoras recompensas, os fâmulos do Alcácer, que havia pertencido a Márcio Tassiano, foram assaltar o castelo vizinho, porque assim julgavam garantida a manutenção de seus humildes lares. Contava Sertório Galeno com a conivência da maioria dos habitantes do castelo. Mas, em verdade, poucos foram os que aderiram ao levante contra os proprietários das terras onde viviam pacificamente, encontrando amparo e verdadeiros protetores quando em situações difíceis. Sem as mensagens recebidas por Dioneia e Genaro, teriam sido sacrificados todos os pacíficos habitantes do solar da Galileia, precisamente na hora em que se faziam vibrar os pensamentos agradecidos à majestade suprema do universo. Os invasores, porém, foram ludibriados em suas pretensões. Os emissários celestes haviam feito fracassar quase totalmente os planos perversos dos dois principais assaltantes. Felipe e Sertório sucumbiram tragicamente. Dos próprios assaltantes, prevendo a extensão da desdita que os aguardava, 2 destemidos campônios lhe atravessaram o coração. A realidade, pois, por mais que seja prevista, sempre traz confusão aos que a esperam com ansiedade e, muitas vezes, sucede a antítese do que era aguardado. Foi o que ocorreu com os agressores que chefiavam o assalto ao pacífico Alcácer. Os 2 responsáveis pela sangrenta agressão julgavam que a vitória estaria consumada dentro em poucos momentos, não lhes ocorrendo à mente que, à traição também, seriam transpassados por uma lâmina que lhes permitiria poucos segundos de vida. Sem que ambos pudessem tal suspeitar, houve, pois, além da proteção dos mensageiros siderais, a traição dos que temeram viver sob a tirania dos 2 cúmplices. Ali, naquele recanto de alcantilada região, os ancestrais de Cláudio Solano haviam instalado o Campo Santo, que, durante muitos decênios, só era destinado aos membros de sua família. Pouco a pouco, no entanto, tornou-se a necrópole de todos os habitantes do solar da Galileia. Após os morticínios ocorridos no Alcácer, as autoridades haviam selecionado os cadáveres dos que, enquanto animados pela vida, foram adversários irreconciliáveis. Márcio Tassiano, porém, inspirado por sentimentos humanitários, assim se expressou: Deixai, senhores da justiça, que todos estes corpos sejam sepultos no mesmo local, neste solar bendito que, conforme ficou apurado oficialmente, é de há muito consagrado ao bem e a Jesus, em homenagem de quem foi dada a designação solar da Galileia. Lúcio, ao lado de Ismael, ambos ajoelhados perto dos despojos mortais da idolatrada genitora e de Cláudio Solano, dirigindo-se ao avô paterno, perguntou: Estais vendo o que se passa neste recinto? Não, meu querido Lúcio. Apenas constato a presença dos cadáveres inertes, respondeu Márcio apreensivo, temendo que o neto estivesse com as faculdades mentais alteradas. É pasmoso que ninguém esteja observando a neblina que enche este salão. Vejo agora vultos luminosos que se reúnem, formando um grupo circular, todos com a mão direita erguida para o alto, inspirando-nos ao prosseguimento do que foi posto em prática pela minha adorada mãe. Que estás dizendo, meu querido netinho? Falou Márcio abraçando-o. Estou receando por tua integridade mental depois dos rudes abalos por que passamos. Estou plenamente consciente, meu bondoso avô. Então, a mãezinha bem-amada não merece também uma significativa homenagem dos amigos de Jesus? Sim,
mas deves retirar-te deste recinto, temo por tua saúde. Tendes confiança na justiça e na misericórdia divina, querido avô. Seguiram-se dias calmos e de saudosas recordações que dominavam a muitos enlutados corações. Sem que o suspeitassem, ali se congregaram nos derradeiros embates que enlutaram o solar do conde de Morato, muitos adversários dos tempos idos. O observado por Lúcio era a expressão da realidade, e o jovem estava fadado a prosseguir a missão espiritual materna. Opulento e de nobre estirpe, ele se aliara ao companheiro que o destino lhe concedera, não suspeitando que ambos eram espíritos de idêntica hierarquia. À noite daquela data em que Márcio Tassiano e seus netinhos regressaram da necrópole do castelo, tendo falado longamente sobre os mais recentes e infaustos acontecimentos que haviam presenciado e os que tinham enlutado, Lúcio e Ismael adormeceram com os olhos turvos de pranto. Subitamente sentiram-se ligados, com as mãos entrelaçadas, iniciando um surto vertiginoso através do espaço, ora intensamente iluminado com as irradiações dos astros, ora em regiões de penumbra que lhes causavam receio e vaga tristeza. Após um decurso de tempo, que não puderam precisar com segurança, viram-se em local de raro encanto, ao lado de formosíssima entidade, que só então se tornou visível, deixando livres as mãos que eles julgavam enlaçadas umas às outras. Verificaram que outros seres igualmente formosos, trajados de túnicas alvinitentes, irisadas de luz com lindos cambiantes, foram ao encontro da ideal entidade que o seguira através do espaço infinito, tendo todos o aspecto de flores humanas, alvas e eterizadas, com tonalidades inimitáveis na terra. Repentinamente, maravilhados com as habitações esguias, de contexturas de pedras preciosas, das quais fluía luminosidade incessante, circuladas por indescritíveis e floridos parques, recendendo suavíssimas fragrâncias, encontraram diversos seres angelizados, reconhecendo em um deles a saudosa Dianeia, resplandecente qual astro que tivesse a forma humana. "Mãezinha, adorada mãezinha!" exclamaram ambos, inebriados de ventura. Enlaçaram-se afetuosamente, sentindo que suas almas se confundiram naquele amplexo de intensa felicidade. Os recém-vindos estavam maravilhados, reparando em tudo, observando que aquela a quem puderam conceder o excelso nome de mãe era uma das mais belas entidades das que contemplavam emocionados. "Bem vedes, queridos filhinhos, que não existe a temida morte, e sim apenas metamorfose. O casulo ficou em tenebrosa tumba, cavada na terra sombria, mas a falena divina, a alma, aqui se encontra eternamente indestrutível." "Queremos permanecer aqui ao vosso lado", exclamaram ambos. "Não é possível, filhinhos bem-amados, pois tendes de ultimar as provas remissoras." "Teremos de separar-nos outra vez, mãezinha idolatrada?" indagou Lúcio, tentando oscular-lhe a destra imponderável, sendo imitado por Ismael. "Dizei-nos se tendes saudades do solar da Galileia, que foi santificado com a vossa presença e, agora, parece insulado no mundo em que carpimos a vossa ausência." Os espíritos que consumam as derradeiras refregas experimentais de seu valor moral estão isentos desse sentir humano, meus queridos filhinhos, porque a distância desaparece para eles. Podem peregrinar pelo universo todo, contemplar constantemente os seres bem-amados. Apenas sofrem quando os veem lacrimosos, lamentando os mortos idolatrados que muitas vezes se acham a seu lado,
orando a Jesus para lhes confortar os corações, onde se mantém vívida a chama das recordações. A entidade que na Terra foi conhecida em sua derradeira peregrinação terrena pela designação de Dioneia, entrelaçando as destras daqueles dois seres tão queridos, tinha o aspecto de uma açucena humana, de beleza indescritível na linguagem planetária, e de sua fronte radiosa partiam dois liames de luz intensa, com revérberos esmeraldinos, incidindo sobre as cabeças dos dois entes amados, fluindo de uma concessão só prodigalizada aos espíritos triunfantes do mal e de todas as provas terrenas, a permanência efêmera dos seres mais queridos em uma região sideral reservada aos heróis espirituais. Uma outra entidade que se encontrava a pouca distância daquele encantador grupo falou enternecida. Apesar do que Lucídia, nova designação de Dioneia em um mundo etéreo, expôs aos entes tão caros à sua alma, percebe-se que ela desejaria permanecer por mais tempo no solar em que viviam. Os três seres que ali se encontram, respondeu outro mensageiro celeste, são eternos aliados de hierarquia semelhante, mas necessitam os dois recém-vindos regressar ao planeta da lágrima para ultimar missões meritórias e, por fim, transporem as fronteiras do infinito. Podeis elucidar-nos sobre o que devemos compreender por fronteira do infinito, mãe querida? Interpelou Lúcio, que ouvira a expressão, a fúlgida entidade que representava Dioneia angelizada. Sim, meu querido, enquanto os seres cometem graves transgressões às leis supremas, ficam aprisionadas nos mundos inferiores, ainda obscurecidos pelas trevas, mal se oculta o astro-rei, o sol, mas, adquiridas todas as virtudes, os espíritos deixam de ser planetários, mudam de categoria psíquica, tendo desde então por pátria a vastidão do universo, sem limites, conquistando a autonomia ou a liberdade eterna. A Terra é a fronteira imersa no ilimitado ou no infinito. Implorai a Jesus para que possamos ficar a vosso lado neste remanso de paz e venturas. Bem o quisera que assim fosse, meus adorados filhinhos, mas ainda não está integral a minha missão, meus amados filhinhos. Comprometi-me a prossegui-la por intermédio de dois entes idolatrados, que sois vós, auxiliados pelo nobre Márcio Tassiano no plano material e Joel Sarajevo no espiritual, sendo este um dos desvelados mentores de Cláudio Solano. Cláudio Solano, onde se encontra ele, que ainda não o vimos? Indagou Lúcio admirado. Ele se encontra no plano espiritual circunscrito à terra. Tenho-me desvelado por ele. Agora, meus amados, é preciso partirdes para o planeta das trevas e das dores. Embora tenha a permissão de vos avistar, quando me aprouver, confesso que desejaria estar ainda ao vosso lado, desvelando-me por ambos e por todos os que permanecem no longínquo castelo. Direis a Márcio Tassiano que só se ausente do solar da Galileia para a aquisição de coisas indispensáveis, que não restrinja os gastos necessários, continuando a prodigalizar todos os benefícios indispensáveis aos que foram seus companheiros de peregrinação. Não dispense os educadores dos campônios e dos filhinhos destes, e faça os esforços que estiverem a seu alcance para minorar os sofrimentos dos que buscarem o castelo. Sede, todos vós, amigos uns dos outros, compassivos com os pecadores, os enfermos da alma, os desditosos que deveis considerar
infortunados irmãos, porque o são, indistintamente, quer sejam abastados, nobres, quer párias, plebeus, selvagens ou civilizados, quer delinquentes ou virtuosos. Ajoelhai-vos agora, queridos de minha alma, para que sejais investidos nas funções nobilíssimas de cavaleiros de Jesus, sagrados defensores dos fracos, apóstolos do bem, arautos da fé, cruzados da caridade, combatentes do mal, legionários de Deus. Intensamente emocionados, os dois, Lúcio Tassiano e Ismael Guadiani, prosternaram-se no solo de topázio e, rodeados pelos que os acolheram fraternalmente, ouviram um hino divinal que mais tarde foi reproduzido na harpa e na lira que ambos sabiam dedilhar. Todas aquelas fúlgidas entidades ergueram os braços diáfanos para o firmamento e foi feita uma vibração harmônica que enlevou os dois peregrinos, que por instantes inolvidáveis se encontravam em local que julgavam pertencesse aos domínios dos contos fantásticos dos seres mitológicos. Comovidos e encantados, Lúcio e Ismael, inspirados por quem ainda chamavam mãe, proferiram solene promessa, comprometendo-se ambos a jamais transgredirem os seus deveres morais, espirituais, sociais e humanos. Uma das mais radiosas entidades, aproximando-se deles, traçou uma cruz em suas frontes e pareceu-lhes que minúsculo calvário de luz se internara nas suas mentes ou antes na própria alma, feito o que falou-lhes com timbre harmonioso e grave: voltai ao planeta das trevas, levando uma partícula divina, uma cruz simbólica da redenção, incrustada em vossas almas. Não vos afasteis jamais do alcantilado carreiro dos deveres, por mais penoso que seja. Tendes uma excelsa missão a cumprir junto àquele que teve atuação paternal em vossas atuais peregrinações, Cláudio Solano. Tendes de encaminhá-lo ao aprisco de Jesus. Encontra-se ele no próprio local onde delinquiu gravemente. Mais tarde, será vinculado a um dos caros irmãos presentes e também terá de executar verdadeira missão apostolar. Dentro em poucos instantes, estareis em sua presença. Urge, porém, que regresseis. Aceitai, pois, a dolorosa missão, finda a qual tereis ingresso nas regiões hiperbóreas ou siderais. Sofrereis sem revolta as injustiças, as calúnias, as ingratidões, as traições? Tereis coragem de enfrentar a adversidade, as dores, as decepções tremendas? Sim, responderam eles em uníssono, com a voz firme. Sim, com a proteção dos amigos de Jesus que aqui se encontram. Celestial harmonia se irradiou daquelas fúlgidas entidades que pareciam lírios humanos, flores siderais, após se erguerem e sem que pudessem elucidar o fenômeno psíquico que com eles ocorrera, findos alguns momentos, acharam-se nos arredores do solar da Galileia. Depois do fulgor da região sideral, onde estiveram por espaço de tempo inapreciável, subitamente, sem poderem elucidar tudo quanto viam, acharam-se circundados por uma falange de espectros que se apresentavam com as mesmas vestes usadas nas últimas peregrinações terrenas, todos com os semblantes a ressombrar íntimos pesares. Em um deles reconheceram Cláudio Solano com o aspecto de quem tão bem se recordavam, parecendo ainda vítima da cegueira. Compadecidos, aproximaram-se dele, falando-lhe com bondade e compaixão. Cláudio, ei-nos a vosso lado. Ainda estais sem vista?
Lúcio, Ismael, sois vós? Onde está a minha querida Dioneia? Está feliz em local indefinível, mas não se esquece dos que ficaram na terra, torturados de saudade. Abandonou-me ao acaso, desde que meu corpo foi levado para o sepulcro. Será crível que me haja olvidado? Não, jamais, murmurou Lúcio. Seu espírito de luz não olvida um sequer de seus deveres morais. Ai, Lúcio, não resisti aos impulsos de meu coração, vendo pertencer a outrem o objeto de meu amor. Revoltei-me contra o destino e, por isso, matei o meu melhor amigo, um quase irmão, Marcelo, teu nobre genitor. Compreendes acaso toda a extensão de meu suplício? Sentia-me desprezado e acusado por minha própria consciência. Bruscamente tornaram-se visíveis os mentores dos que ali se encontravam, tentando solucionar os problemas do momento. Um dos mais fúlgidos emissários adiantou-se e, erguendo a destra luminosa, assim falou: Ouvimos com interesse as vossas palavras de queixa. Ainda padece a pungentíssima prova da falta de visão o nosso irmão Solano, porque tem pensado unicamente em si mesmo, nos seus infortúnios, e não em implorar o perdão divino, comprometendo-se solenemente a jamais tingir as mãos no sangue de alguém. Lamenta-se da falta de sua piedosa companheira de existência, quando, em verdade, ela aqui tem estado incontáveis vezes e acaba de seguir estes dois seres queridos, Lúcio e Ismael, que são satélites de seu próprio espírito. Em sua alma radiosa não existe mais qualquer átomo de egoísmo ou de falta de compaixão. Cláudio ainda não rogou perdão às suas muitas vítimas, dentre as quais uma aqui se acha, Ismael, cuja presença lhe causava sempre dolorosa sensação. É que ele e Marcelo formam uma só individualidade. É verdade o que dissestes, mestre? Interpelou Cláudio a fúlgida entidade. Sim, e aqui se encontra ele, compadecido de teus sofrimentos. Sou um ser indigno de piedade. Não se aflija, irmão, respondeu-lhe a entidade, acercando-se de Cláudio. Suportai a crucificação sem revoltas, nem lamentos desnecessários. Cada ser humano e a própria humanidade progride por meio de sofrimentos eficazes, corretivos, imprescindíveis aos transgressores das leis eternas. Mais tarde, sabereis o que ocorreu no transcurso de uma das existências de nossa irmã Dioneia, que, em sua última etapa terrena, mostrou todas as purificações do seu espírito. Ela não nos abandonará jamais, mestre? Perguntou Lúcio à radiosa entidade. Jamais, jamais, respondeu o mensageiro. Continuareis vinculados pelo destino perenemente. Fizestes um pacto sagrado em um dos refúgios siderais dos redimidos, Ismael e Lúcio, e tendes de executá-lo na terra, sem a menor transgressão. Ficarei em contato com os três e, de acordo com outros mentores, vamos orientar Cláudio Solano para que recupere a visão e a paz espiritual. Quanto aos irmãos Lúcio e Ismael, deverão regressar ao corpo material, porque a noite está quase finda. De tudo quanto observastes, apenas ficará uma tênue ideia ao despertar. Mas, no recesso da alma de ambos, tudo se gravará perpetuamente. Pois este fundamento se explica porque, às vezes, compositores, artistas, cientistas têm uma ideia arraigada na mente, desejando exteriorizá-la, sem que saibam ao certo de onde lhes proveio. É que a tinham gravada na mente desde quando, pela exteriorização da alma, entraram em contato com seres evoluídos ou siderais, e então retornam ao plano material
com pensamentos diversos dos demais entes humanos, ideias belas ou criadoras que causam a admiração dos contemporâneos e, não raro, dos povos futuros. Ao iniciar uma vida na Terra, cada ser humano conserva, meio esmaecidos, conhecimentos científicos, artísticos ou úteis à coletividade, mas gradativamente, qual noite caliginosa que dá lugar à deslumbrante alvorada, a mente sai da caligem por um clarão interior e alvorece, e então o ser, evoluído que é, produz obras dignas de apreço, muitas vezes geniais. Muito agradecemos as vossas preciosas lições, exclamaram os dois jovens, mas estamos entristecidos porque nossa mãezinha, que tanto nos acarinhava, parece-nos que se retraiu com a nossa presença, sendo de supor que seu grande amor por nós decresceu. Estais iludidos, meus amiguinhos. Há leis supremas que os seres evoluídos não mais transgridem. O amor terreno, exteriorizado em demonstrações de carícias, predominando o uso de aderir os lábios sobre os da criatura bem-amada ou sobre as mãos veneradas, perde aqui a sua significação. As almas triunfantes expressam suas afeições por meio de preces e de pensamentos radiosos, vibrados em direção e intenção dos que continuam a idolatrar, aguardam com serenidade natural o término das existências terrenas, auxiliando-os nos instantes oportunos, podendo seguir-lhes os passos, exortá-los por exteriorização da matéria e vê-los quando lhes aprouver. Nossa irmã Dioneia, hoje Lucídia, vem todas as noites contemplar os seus bem-amados e os locais inesquecíveis onde decorreram diversas etapas de existências terrenas e, confortada com a presença dos que continua a idolatrar, não sente mais a angústia da separação eterna. Por que ainda não me foi permitido perceber a sua presença? Indagou Cláudio. Porque há maior evolução psíquica em Lúcio e Ismael, enquanto que vós, que me dirigis a interrogação, ainda não vos humilhastes bastante, não rogastes o perdão dos crimes que ainda tendes a resgatar. Não basta a tragédia na qual fui uma das vítimas e cuja lembrança ainda perdura na mente de todos os que aqui se acham? Onde a misericórdia divina? Tenho receio de ser abandonado, agora que todos já não ignoram a pungente realidade por Dioneia, Lúcio e Ismael. Exclamou com infinita angústia. Isto me lança em um mar de tormentas que me asfixia e me torna inútil a vida, voltada à tortura e aos mais acerbos padecimentos. Ainda não pude ver Dioneia, e isso é para mim o maior dos tormentos. Ela não vos abandonará jamais, irmão. Não a viste ainda porque, repito, vós vos lembrais unicamente do vosso eu, esquecendo-vos da misericórdia suprema à qual deveis dedicar a vossa vida que é eterna. Quero vê-la ao pé de mim para lhe ouvir a voz. Vossa rogativa será atendida não presentemente, e sim em outra etapa terrena. Ela vos aparecerá então em sonhos e vos concederá valiosas intuições e conselhos. Ides agora, apartai-vos aparentemente. Lúcio e Ismael voltarão à matéria, e Cláudio Solano será transferido para outro local onde muitos delitos perpetrou. Despedi-vos por tempo indeterminado uns dos outros, a fim de que se cumpram as determinações do alto. Antes que nos apartemos, quero implorar perdão a Ismael, não, a Marcelo. Quero ouvir de seus lábios a sagrada palavra perdão. Houve então inesperada cena. Ismael pegou a mão direita de Cláudio Solano e carinhosamente disse:
Eu te perdoo em nome de Jesus e desejo retribuir o que por mim fizeste na atual existência, tratando-me qual se teu filho fora, até no direito à herança. Perdoo-te e vamos implorar ao Divino Pai e a Jesus que a nossa aliança, e bem assim a de Lúcio Tassiano, sejam infindas. Bendito sejais, Deus Clementíssimo, pelo triunfo espiritual conseguido por estes irmãos, exclamou a entidade que os inspirava. Dai-lhes cada vez mais a nítida compreensão de seus deveres morais e norteai-lhes os espíritos para a luz do universo, que sois vós. Que Jesus, o Mestre Celestial, também vos abençoe. Agora, caros irmãos, deveis, repito, regressar imediatamente aos vossos corpos materiais, pois não tarda a surgir o novo dia.